Hoje nós celebramos a liturgia do terceiro domingo do tempo comum. Na primeira leitura, no livro do profeta Isaías, Isaías narra uma determinada região de Israel, terra das tribos de Zabulon e Neftali, próximo ao mar da Galileia, estava vivendo tempos de trevas, tempos escuros, tempos sombrios, porque vários reis se passaram naquela região, onde governavam a região norte de Israel, e eram reis muito ruins. Eram idólatras, não seguiam o Deus de Israel, adoravam outros deuses, e também o seu governo era um governo de opressão, de exploração do povo, cobravam altos impostos e as pessoas viviam na miséria. Depois desse tempo do reinado, vieram os assírios, que dominaram toda aquela região. E aí a exploração continuou maior, cresceu. E com a dominação dos assírios, vários judeus foram exilados, e vieram povos de todas as raças para aquela região. E aí começou a acontecer a mistura. Judeu casa com assírio, e por aí vai. E o povo foi perdendo a sua identidade. E é por isso que o profeta fala de trevas, de escuridão. Porque no meio daquela idolatria toda, o povo tinha perdido a identidade de Deus. Não conseguiam enxergar Deus na sua vida. Quando acaba a luz na casa de vocês, até vocês irem na cozinha, abrir a gaveta para pegar uma vela e acender, já chutou a quina da cama, já bateu a cara na porta. Não é difícil? Apesar que hoje em dia o celular faz parte do nosso corpo e ainda dá para ir iluminando. Mas se o celular não estiver nas mãos, sai capotando até chegar na cozinha, né? Para pegar a vela e acender e enxergar alguma coisa. E quando a gente não consegue ver Deus na nossa vida, a gente vive realmente uma escuridão. A gente não consegue ter esperança. E era assim que o povo vivia. O povo vivia descontente, sem esperança de que algo iria mudar na vida deles. O profeta denuncia essa situação que o povo está vivendo. Mas sempre um profeta traz um sinal de esperança para o seu povo. Na segunda parte do texto, ele fala assim: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz para os que habitavam nas sombras da morte. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abatestes como na jornada de Madiã. O profeta colocava esperança no coração do povo. E essa luz que vai vir e vai clarear a vida das pessoas. No Salmo a gente até canta, né? O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. E é nesse tom de esperança que o evangelista São Mateus narra o início da missão de Jesus. E ele cita esse tempo que o povo de Israel viveu
e que o profeta Isaías narrou na primeira leitura. Ele narra até geograficamente essa profecia se realizando na pessoa de Jesus. Ao saber que João tinha sido preso, semana passada, João Batista apontava para Jesus e falava que ele era o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. Depois disso, João Batista, que denunciava também as injustiças do reino, foi preso. E ao saber que João tinha sido preso, Jesus, que era de Nazaré, deixa a sua cidade e vai morar em Cafarnaum. Uma distância mais ou menos de 50, 60 quilômetros. É como se Jesus saísse daqui, dessa comunidade, e fosse até mais ou menos Mateus Leme, por ali, onde era a cidade de Cafarnaum, que ficava às margens da Galileia, que era território das tribos de Israel, Zabulon e Neftali. E ali, São Mateus narra o cumprimento da profecia de esperança, de paz para o povo. E é ali que Jesus chega na cidade de Cafarnaum, na região do Mar da Galileia, e ele fala a seguinte frase: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. No meio de tantos reis que passaram naquela região, o povo estava desacreditado, o povo já estava cansado de tantas promessas. E o povo percebia que o plano dos reis era se manter no poder. E no meio daquela desesperança, o povo desesperançado, sem ver um sinal de Deus, sem sentir a presença no meio de Deus no meio deles, Jesus fala essa frase. Jesus não falou: olha, o próximo rei que vier vai ser muito bom, tudo vai mudar. Jesus não falou isso. Jesus falou que o reino dos céus está próximo. Que as pessoas que estavam sem identidade com Deus, que Deus veio ao seu encontro. Deus se faz presente no meio deles. E que Deus será soberano, acima de toda a injustiça, de toda a opressão, de toda a humilhação. Deus se fará maior do que tudo isso. Isso são palavras de esperança que Jesus coloca no povo. Imagina você lá vivendo aquela situação, e aí aparece Jesus e fala: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Acho que a gente ia até abrir os olhos, né? Enxergar além, ter esperança, ver um futuro melhor na vida da gente. É assim que Jesus inicia o seu ministério, a sua missão. É naquela terra onde ninguém dava nada por ela, onde as pessoas eram desprezadas, as pessoas eram marginalizadas. Ninguém dava importância para aquele povo. Ah, aquele povo lá, nossa, aquilo ali não tem jeito não. E Deus vai lá, se coloca no meio deles, olha no olho de cada um e chama eles para participar do reino de Deus. Isso é muito importante, porque a gente, quando fala de marginalizados, a gente pensa apenas nas pessoas pobres que moram debaixo do viaduto, que não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm aonde dormir. É verdade, essas pessoas são marginalizadas pela sociedade. Mas aquele povo onde Jesus estava no meio deles, eles eram marginalizados também pelo governo, pela economia, que fazia deles pobres, mas também eram marginalizados pelo sistema religioso. As pessoas estavam eles à margem. Ah, aquele povo ali é idólatra. Aquele povo ali não merece, não. Para você ter uma ideia,
nessa região existiam os samaritanos. Os samaritanos não podiam ir ao templo de Jerusalém e ocupar o mesmo espaço que os judeus. Tipo assim, aqui ficavam os judeus e os samaritanos ficavam lá fora. Porque eles eram marginalizados pela sociedade. As pessoas achavam que eles não tinham a chance de receber uma graça de Deus. E é nesse contexto que a gente tem que pensar um pouco em nós. Será que a nossa religião tem afastado as pessoas de Deus? Será que a minha experiência de fé leva a discriminar um irmão? A olhar para ele com um certo preconceito e achar que ele não é digno de receber uma graça de Deus olhar para ele? Às vezes as pessoas que não são pobres, que não moram debaixo das ruas, debaixo dos viadutos, que não têm o que comer, que têm onde morar, que têm o que beber, que têm o que vestir, também se sentem marginalizadas por causa do preconceito que as pessoas colocaram em olhar. O celular está tocando. Espera aí. Desculpa, gente. Desculpa. Só um minutinho. Não façam isso dentro da igreja, tá? Não deixem os celulares ligados. Mas o que acontece? Às vezes a nossa religião leva a condenar o povo pelo excesso de moralismo, pelo excesso de puritanismo. Às vezes a igreja, que é lugar de conversão, de receber as pessoas que não são convertidas, a receber e a ter uma experiência com Deus, às vezes elas encontram barreiras por causa do preconceito. A igreja é local de receber pessoas que não são convertidas, para elas poderem ter uma experiência com Deus. E muitas das vezes a gente quer receber pessoas na nossa comunidade convertidas. A gente não quer ter o trabalho de acompanhar as pessoas espiritualmente. Às vezes a gente acha que ela tem que estar no mesmo nível de espiritualidade que nós. Quando não está, a gente olha meio afastado das pessoas. A gente acha que ela não está pronta, não está preparada. Cuidado com o nosso preconceito. Se a minha fé leva a discriminar certa pessoa pela condição que ela vive, talvez eu não esteja seguindo Deus verdadeiramente, porque Deus veio para os marginalizados. Como que estavam aquelas pessoas naquela época de Jesus? Adorando outros deuses, com vícios. Mas Jesus veio e acolheu. E aí continua. Jesus caminhando na margem do mar da Galileia, encontra Simão Pedro e Simão e seu irmão André. E diz a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Que palavra bonita, né? Imediatamente, Pedro largou as redes e seguiu Jesus. A frase, eu farei de vós pescadores de homens. Jesus acolhe pessoas que às vezes tinham na sociedade uma conduta duvidosa. Pessoas que, para os outros, para os religiosos, talvez não seriam as primeiras pessoas que Jesus deveria escolher. Porque tinha escribas que entendiam da Bíblia, tinha os sumos sacerdotes, tinha os fariseus, que eram pessoas boas, mas que se achavam puras e diferente dos outros que eram pecadores. E Jesus chama lá Pedro. Devia estar sujo, né?
molhado, por causa que estava pescando, devia estar com cheiro de peixe, né? E Jesus chama Pedro e André e segue Jesus. Eu te farei pescadores de homens. O que quer dizer essa palavra, eu te farei? Eu te farei uma nova criatura, eu te formarei, eu te conduzirei. Porque às vezes a gente tem medo, né? De servir o reino de Deus. Às vezes a gente acha que não tem capacidade. Às vezes a gente acha que não é digno. Não, eu não sou digno de estar ajudando aqui na igreja. Não, eu não sirvo para isso, não. Claro que você serve. Por que você não serve para fazer parte do reino de Deus? Jesus mostra que cada um de nós é importante. E principalmente, quando ele fala que vai fazer do Pedro pescador de homens, significa que ele vai colocar aquilo que ele sabe fazer em favor do reino de Deus. Continuamos. Aí depois ele vai e encontra outros irmãos, que é Tiago, filho de Zebedeu, e João. Aí eles estavam lá na barca. Aí Jesus fala, vem, segue-me. E eles seguiram Jesus. Pedro largou as redes, João largou a barca. O que a gente precisa largar da nossa vida para seguir Jesus? Seria algum objeto? Seria a nossa autossuficiência? Achar que é capaz de tudo? Seria o nosso medo? Seria a nossa vergonha? O que a gente precisa largar para seguir o reino de Deus? Isso eu vou deixar para vocês pensarem. E aí, eles largaram a barca e seguiram Jesus. Lembra que na primeira leitura o profeta Isaías falava, e o povo só via escuridão. Estavam longe de Deus, não conseguiam perceber Deus na vida deles. O que Jesus faz para mostrar para aquele povo oprimido que Deus se fazia presente na vida deles? Ele pregava o evangelho do reino e curava todo tipo de doença e enfermidade do povo. O povo começou a perceber os milagres de Deus na vida deles. Que tipo de doença que Jesus curava? Paralíticos, endemoniados, acamados. Mas eu tenho certeza absoluta que Jesus também curou muitos preconceitos naquele povo. Física e também na nossa cabeça. Ok? Vamos para a segunda leitura. Paulo fala que a comunidade de Coríntios estava dividida. Estranho, né? Uma comunidade fundada por Jesus Cristo, por meio de Paulo, que escreve cartas maravilhosas, né? Aquela comunidade que está até aqui na Bíblia, vivia dividida. Isso serve para nós também. Toda comunidade, a não ser a comunidade do céu, passa por problemas. Toda comunidade que você passar, você vai encontrar algum problema. Tem gente que está em busca da comunidade perfeita. Hoje está aqui, fala, nossa, essa comunidade é maravilhosa. Daqui a 2 anos, vai para outra comunidade. Aquela é muito boa. Não, fulano, você tem que ir para lá, porque lá é muito bom. Toda comunidade encontra problemas. Evangélicos. Pessoas que largaram a igreja católica
e foram para a igreja evangélica. Lá encontram problemas. Conheço muitos evangélicos que falam, não, na minha comunidade também o pastor está ficando até doente, de tanto problema que tem. Não existe comunidade perfeita, onde as pessoas são falhas. Estamos todos aqui em crescimento espiritual. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é impecável. Todos nós somos pecadores. E na comunidade de Paulo, Paulo fundou a comunidade de Coríntios e estava em Efésio. E lá ele recebe a seguinte notícia, na qual ele escreve para o povo de Coríntios. Sejam concordes uns com os outros e não admitam divisões entre vós. O que acontecia? Paulo saiu da comunidade de Coríntios e apareceram vários líderes para conduzir a comunidade. E as pessoas começaram a gostar muito daquelas pessoas que estavam lá, começaram a se identificar demais com os líderes que estavam conduzindo a comunidade de Coríntios, que é Apolo. E o que Paulo viu nisso? Paulo falou, gente, esse povo está mais seguindo Apolo, ou eu, do que o próprio Cristo. E aí ele fala, parem de se tornar seguidores de homens e tornem-se seguidores de Cristo. E aí ele fala, por acaso fui eu, Paulo, crucificado por amor de vós? Por acaso vocês foram batizados em nome de Paulo, em nome de Apolo? Vocês são batizados em Cristo. O que a gente pode trazer para nós? Na nossa caminhada cristã, existem vários evangelizadores. Padre Zezinho tem um livro que fala de volta ao catolicismo e um rosto novo para a igreja, no qual ele fala o seguinte, o evangelho hoje está igual a um supermercado. Você chega lá, você quer comprar arroz. Tem arroz integral, arroz disso, arroz aquilo, tem arroz de várias marcas. E as pessoas começam a se identificar com determinado tipo de evangelho. Tem gente que se identifica mais com o evangelho social, com aquele evangelho que fala mal daquele candidato, daquele político que você não gosta. Aí você já identifica com ele, você fala, nossa, esse aí fala a verdade. Outro fala sobre, tem um carisma mais carismático. E aí você vai se identificando, às vezes, com a ideologia daquela pessoa. E nem sempre aquela ideologia que a pessoa está falando de Cristo é verdadeiramente Cristo. O que Paulo quer dizer? Parem de seguir líderes religiosos e sigam Jesus. E a gente corre um grande risco, às vezes sem perceber, de estar seguindo pessoas. Lembra do padre Veslau, quando ele viveu muito tempo aqui? Depois que ele teve que ir embora, porque o padre tem que ir embora. Várias pessoas não colocaram mais os pés na comunidade. Nunca mais pisaram na comunidade. Estavam seguindo Jesus? Ou porque gostavam do padre Veslau? Eu adoro o Veslau, não tenho nada contra ele. Mas a gente tem que aprender a seguir Jesus. Quantas pessoas aqui na comunidade fizeram trabalhos pastorais lindos, que agregavam pessoas, que as pessoas eram participativas, mas que depois de um certo tempo, elas tinham que deixar a pastoral, ou às vezes até mudavam para outro bairro, ou outros vieram a falecer. Depois que essa pessoa foi embora, dissolveu tudo. As pessoas não permaneceram. As pessoas desistiram de caminhar. Outras pessoas saíram até da comunidade, porque não se identificavam mais com o trabalho pastoral. Elas estavam seguindo Cristo
ou as pessoas? E aí a gente continua. Sobre as mídias sociais. Hoje existe, né, cada hora vem uma moda diferente, e agora até por conta da pandemia, ficar em casa, as pessoas rezarem o terço nas suas casas, acompanhando pelo YouTube. O que tem de mal nisso? Nada. Desde o momento de que a pessoa começar a achar que só ficar dentro de casa, sozinha, distante de todos, basta. Não viver em comunidade, deixar de viver em comunidade, começar a seguir aquela pessoa. Ah, fulano de tal que reza o terço às 4 horas da manhã vai estar lá em Confins. Todo mundo vai em Confins. Está indo por Nossa Senhora ou por causa daquela pessoa? Não é? E a gente tem que tomar o cuidado de fazer isso. Morre uma pessoa aqui entre nós, a família está desamparada. Vão lá rezar, a pessoa acorda 4 horas da manhã para rezar o terço. Aí você fala, fulano, o rapaz perdeu a mãe dele e tal, a gente podia ir lá rezar um terço na casa deles. Vão lá. Aí a pessoa fala, mas que horas que é? 8. 8 para mim não dá não. 7 dá para você ir? 7 não. 6 horas eu tenho unha, não dá para ir não. Quando é esse o grande risco. Você segue aquela pessoa, mas você não é capaz de fazer nada em nome de Maria pelas outras pessoas. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Cuidado. Se você está realmente, aquela pessoa está te levando a seguir Jesus, ou simplesmente a seguir ela. A ponto de você não achar mais graça de rezar o terço entre nós. Não faz graça, não tem graça rezar o terço entre nós. Eu prefiro rezar seguindo aquele canal do YouTube, aquele líder. É esse o cuidado que Paulo quer falar conosco. Se a nossa fé está levando a seguir Jesus, se a nossa fé, que a gente acredita em Jesus, está levando a gente a discriminar as outras pessoas, a marginalizar as outras pessoas. Que a gente possa, através dessas leituras, quem sabe, viver em comunidade melhor. Experimentando essa vivência que Jesus teve no início da sua missão e formando a sua comunidade entre os 12 apóstolos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.